Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver um daqueles clássicos dos clássicos. Você sabe o que eu tô falando, né? Provavelmente você já deve ter visto esse problema e certamente você já deve ter se enganchado um pouco com ele. É normal a primeira vez que a gente tem contato com essa situação a gente achar bem estranho. Mas depois a gente vai vendo algumas soluções, vai pegando alguma experiência e aí esse problema fica um pouco mais tranquilo. Eu tô falando justamente do problema dos turistas. E nesse vídeo vamos aprender como é que monta aquele gráfico, né? Normalmente as soluções apresentadas são por gráficos. E é meio esquisito inicialmente pensar em gráfico. Então a gente vai tentar trocar uma ideia para você aprender como é que usa essa ferramenta, beleza? Só que para aprender todas essas técnicas, você vai ter que acompanhar esse vídeo até o final. Sejam muito bem-vindos ao canal Física Edu. Esse é o canal que vai te ensinar ferramentas super poderosas para você conseguir resolver problemas mais complexos. E dessa forma, alavancar o seu nível em física. E nesse vídeo vamos resolver o problema dos três turistas, né? Aquele da bicicleta e tal. E por que eu escolhi resolver esse problema? Porque muita gente me manda dúvida sobre essa situação. Professor, como é que eu vou pensar em gráfico e tal? E é nesse ponto que eu vou focar. Como é que a gente pensa no gráfico? Porque não é muito intuitivo uma solução assim, né? Bom, se você já gostou desse tema, deixa logo uma curtida, deixa aí nos comentários dúvidas ou até mesmo sugestões para vídeos futuros. E se ainda não é inscrito para tudo, se inscreve agora e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Vamos então trabalhar. Só para lembrar, esse problema já caiu no ITA e esse é o formato que nós vamos trabalhar agora, tá? É uma abordagem mais literal do problema lá do Saraiva, né, inicialmente para calcular velocidade média. Lá ele fornece os números, aí você consegue chegar no resultado, mas a gente vai fazer aqui que nem caiu no ITA, cara, de forma literal. Como é que é a situação? Vamos prestar atenção inicialmente aqui, ó. Três turistas estão reunidos lá no local e dispõem apenas de uma bicicleta. Os caras também mal mão de vaca, podia alugar uma bicicletinha a mais, né? Eles podem então levar apenas duas pessoas por vez na bicicleta. Ah, porque também os caras não têm a manha, né? Dá pra levar três, cara. Bota um na frente aqui, um de lado. E você, quando era mais novo, já fez alguma traquinagem de bicicleta? Conta aí, cara, qual foi a tua aventura mais louca de bicicleta? Vê se dá pra competir com essa história dos ciclistas aqui. Vai lá. Então vai acontecer mais ou menos o seguinte: o turista A leva o turista B de bicicleta até um certo ponto X. A gente desconhece esse X lá do percurso. E retorna para pegar o C. O C, só para a gente lembrar, ele já está vindo a pé. O turista B, então, a partir desse ponto X que a gente desconhece, vai a pé, de forma que os três turistas vão chegar aí simultaneamente a esse centro turístico que eles tanto buscam, né? Sabendo então que a velocidade do pedestre vai valer V1 e a do ciclista V2, vamos calcular aqui a velocidade média do percurso total, ou seja, desde o início da partida dos três até a chegada dos três. Você percebe que o problema é que ele não te dá muitas informações, né? Você desconhece aquele X que ele vai parar e voltar e tal. E dessa forma é muito complicado ver isso algebricamente. Você vai começar a desenvolver várias equações e você vai impondo lá, você vai conseguindo trazer várias variáveis e não sai muito do canto. O risco de colocar muitas variáveis no problema acaba te atrapalhando um pouco. E isso vai tornar a tua solução extremamente cansativa e difícil. Bom, óbvio que dá para fazer, mas é um caminho muito mais complicado. Então vamos tentar calcular essa velocidade média pensando em gráfico. Vamos então tentar trabalhar como é que é a construção desse gráfico. Bom, nós vamos escolher aqui o gráfico de posição por tempo. Qual é o intuito de trabalhar com esse gráfico? Basicamente, nós vamos supor que eles vão andar com velocidade constante, até que foi fornecida aí as velocidades médias de cada um deles. Então, você lembra que a inclinação desse gráfico aqui, ó, vai representar essa velocidade. Então, se você comparar essas duas curvas, ó, a que tem menor inclinação é a de menor velocidade e a de maior inclinação, maior velocidade. Tá, então, óbvio que a gente vai deixar aí a de maior velocidade para o ciclista, né? E o terceiro turista vai ter uma inclinação menor aqui, no caso a velocidade dele a pé é menor. Então já fica esperando, quem tiver maior inclinação bicicleta, menor inclinação turista. O camarada que está levando o ciclista B, no caso aqui, ó, ele vai ter uma inclinação maior. Então eu vou deixar aqui, a inclinação que eu me refiro seria esse ângulo, tá? Eu vou deixar aqui ela dessa forma. Enquanto isso, o turista C está vindo numa inclinação menor, tudo bem? Ele vai caminhar até um certo ponto, perceba aqui, ó, de tal forma que quando o ciclista A deixar B para ir andando, o ciclista A precisa voltar de forma simétrica. Olha só o que eu quero dizer. Como ele vai voltar na bicicleta, a velocidade tem que ser igual. Então, se você visualizar, ó, essa inclinação aqui deve ser igual a essa inclinação. Por isso que a gente tem que ter cuidado na hora de fazer a construção geométrica aqui, né, ou a construção gráfica, para a gente tentar garantir esses ângulos iguais.
Tudo bem? Então, esse ponto aqui, na verdade, ele vai ser o ponto X, que ele vai abandonar o primeiro turista e vai voltar para pegar o outro. Tá. Quando ele abandona o primeiro turista, o que vai acontecer? Esse turista vai começar a andar a pé. Lembra que a velocidade a pé representa a inclinação exatamente igual a essa de baixo aqui. Então, a gente tem que garantir que este ângulo é igual a esse. Faz sentido? Tá, então tem que ser duas retas paralelas ali. Aconteceu nesse ponto aqui, eu vou chamar esse ponto aqui de Y, simbolizando o quê? Que o turista que estava de bicicleta acabou de encontrar o outro turista lá, o C, que estava a pé. Percebeu? Então eu vou apagar isso aqui, ó. Você vai ver o que vai acontecer agora. E a partir desse instante, eles vão precisar seguir de bicicleta. Isso para garantir, como o enunciado afirma, sobre o tempo mínimo. A gente tem uma ideia de que para minimizar o tempo, todo mundo contribuiu com velocidade, né? Ninguém ficou lá parado esperando lá um tempão. Então todo mundo estava andando, seja de bicicleta ou seja a pé. Então, na hora que esse camarada encontra o terceiro turista, ele vai de novo vir de bicicleta. A gente tem que ter o cuidado de que essa inclinação é paralela a essa, ou seja, essas duas retas aqui precisam ser paralelas. Feito isso, nós temos aqui o ponto final, ó, que é a chegada. Perceba que cada reta dessa aqui representa uma equação diferente. Por exemplo, essa primeira equação aqui, essa primeira reta, era dos ciclistas, né? Então, eu poderia dizer que o S do ciclista, ele poderia ser a velocidade do ciclista vezes o intervalo de tempo, sem espaço inicial, porque eles começaram aqui. Quando chegar aqui, ó, nesse ponto X, nós vamos ter mais duas equações, do cara que vai a pé e do ciclista voltando. Então, isso vai gerando outras equações. Basicamente, se você contar quantas retas tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, você teria 5 equações. E detalhe, você não teria os tempos muito bem informados aqui, né? Ou seja, você não tem um tempo especificamente onde o primeiro turista vai deixar o companheiro indo a pé, o tempo no qual ele vai buscar o terceiro turista, isso vai complicar um pouco. Então, essa solução gráfica vai te ajudar a visualizar algumas coisas. Bom, o segundo ponto que nós vamos perceber aqui, que esse é mais complexo, mas é interessante e vai deixar o nosso problema muito mais prático. É o seguinte, visualize esses instantes de tempo. Nós vamos dizer que esse intervalo inicial vai valer ΔT1. Esse intervalo segundo aqui, ó, eu vou chamar de ΔT2. E este terceiro aqui, nós vamos chamar de ΔT3. Vamos lá, que intervalos são esses? Esse primeiro intervalo é o intervalo no qual o ciclista A dá carona para o ciclista B até aqui. Nesse ponto, o ciclista B vai continuar indo a pé e o ciclista A vai voltar. Então, o intervalo de tempo entre o momento que ele deixou o primeiro ciclista e encontrou o segundo vai valer justamente o ΔT2. Sendo assim, na hora que ele apanha aqui o terceiro ciclista e chega até o centro turístico, isso aqui vai gastar um tempo ΔT3. Aí vem a grande sacada. Perceba o seguinte, se a gente fosse trabalhar o problema inverso, ou seja, se a gente fosse sair do centro turístico e chegar até a origem fazendo a mesma coisa, você concorda que isso ia ser simétrico? Ou seja, o ciclista A estaria levando o ciclista C aqui de carona, enquanto isso o ciclista B estaria vindo a pé. É só pensar o contrário, né? Depois, o ciclista A vai deixar o ciclista C e vai de encontro ao B. Em seguida, os dois vão juntos e o C retoma aqui, ó, até o início. Se você foi perspicaz, você conseguiu perceber que é o problema inverso, ou seja, de trás para frente vai dar a mesma coisa. Então, a gente visualiza que esse ΔT3 vai ficar igual a ΔT1. Isso vai ajudar muito o nosso problema nas contas. Porque qual é a vantagem disso? É justamente diminuir uma das variáveis que a gente estava colocando. Quanto menos variáveis, óbvio que vai ser mais prático da gente trabalhar. Então, essa simetria ajuda muito a ver esse tipo de problema. Bom, e para finalizar, qual é a ideia da velocidade média, né? A velocidade média seria uma velocidade tal que eles iriam alcançar o mesmo espaço total no mesmo tempo total. Ou seja, que velocidade constante chegaria até o mesmo espaço no mesmo intervalo de tempo? Percebeu isso? Ora, essa velocidade vai ser representada pela seguinte reta. Se eles fossem com essa velocidade constante, eles iriam alcançar o mesmo espaço
no mesmo intervalo de tempo. Então, essa reta azul aqui vai justamente representar a nossa velocidade média. Então, vamos começar a escrever as nossas equações. Eu vou precisar basicamente de duas equações, já que eu tenho aqui, se você observar, duas variáveis, né? ΔT1 e ΔT2. Perceba que essa distância pode ser escrita como V1 vezes ΔT1 mais ΔT2. Ou seja, V1 é esse camaradinho aqui que vai andando, ó. Tá? Então, se ele gastar um tempo ΔT1 mais ΔT2, ele vai chegar justamente nessa posição aqui, ó. Ou seja, é essa posição marcada aqui. Então, acompanha comigo. Então, essa posição vai ser dada por V1, que é a velocidade do pedestre, vezes o intervalo de tempo ΔT1 mais ΔT2. Por outro lado, essa mesma posição, essa mesma distância aqui, lembra que distância é o eixo vertical, né? Que o camarada da bicicleta vai e depois volta. Então, no final, ele também vai dar essa distância aqui. Percebe, então, que ele vai em ΔT1 e retorna, ó, em ΔT2. Ou seja, essa mesma posição vai ser V2 ΔT1 menos ΔT2. Faz sentido, né, isso? Dessa maneira aqui, ó, eu vou tentar logo isolar ΔT2 em função de ΔT1. Ou seja, isso aqui nós vamos ter V1 ΔT1 mais V1 ΔT2 igual a V2 ΔT1 menos V2 ΔT2. Então vai ficar assim, ó, V1 mais V2 ΔT2 é igual a V2 menos V1 ΔT1. Pois bem, então ΔT2 pode ser dado por essa expressão. Tá bom, então você vai guardar essa informação e agora vamos trabalhar para descobrir a velocidade média. Então, uma segunda equação seria a seguinte. Se você perceber, a gente pode dizer que se um camarada viaja com um V médio durante um tempo total, ele vai percorrer a distância total. Então, eu vou dizer que a distância total vai ser escrita como V médio vezes o ΔT total. Seria 2 ΔT1 mais ΔT2. Tudo bem. Por outro lado, essa distância total seria a soma desse mais esse. Olha só, esses dois segmentos aí. Ou seja, na verdade, a distância total seria dada por o camarada C. Ele andou primeiro a pé. Ele andou quanto a pé? Ó? Velocidade V1, que é a velocidade a pé, ΔT1 mais ΔT2. Bom, após isso, ele vai andar agora de bicicleta com velocidade V2 durante um tempo ΔT1. Então, aqui nós vamos ter V2 ΔT1. Tá? O que eu vou fazer então? Vou pegar esse ΔT2 e vou substituir basicamente aqui e aqui. E aí vocês vão ver como é que vai ficar. Aqui nós vamos ter V médio vezes 2 vezes ΔT1 mais ΔT2. Vou copiar aqui o meu ΔT2, ó. Aqui nós vamos ter, se você perceber aqui, ó, vai aparecer V1 mais V2, tudo isso vezes ΔT1 mais V1 ΔT2. Ó, já estou trazendo aqui. O ponto que nós vamos poder fazer, ó, é cancelar o ΔT1, ou seja, eu já tirei a variável temporal do jogo, né? Bom, nós vamos fazer o seguinte agora, ó, o V médio vezes, aqui embaixo vai sobrar V1 mais V2. Então, eu vou multiplicar aqui em cima, ó, por V1 mais V2, em cima e embaixo, tá legal? Então, vai ficar 2 vezes V1 mais 2 vezes V2 mais V2 menos V1. Do outro lado, eu também vou fazer isso, que a gente cancela o denominador, né? Ó, vai ficar V1 mais V2. Quando eu multiplicar aqui em cima e embaixo, ó, vai aparecer V1 ao quadrado mais 2 vezes V1, V2. Confere? Mais V2 ao quadrado, né? Mais V1, V2, que é essa primeira multiplicação, menos V1 ao quadrado. Vou limpar mais um pouquinho aqui, ó. Perceba que 2V1 menos V1 vai ficar só V1. Esse aqui, ó, vai ficar 3V2, né? 3V2. Do outro lado, ó, a gente cancela V1 ao quadrado, perfeito? Aqui, ó, somando esse com esse, vai dar 3V1, V2, né? E aqui a gente cancela. Deixa eu fazer outra linha aqui, ó. V médio. Você vai colocar assim, ó, 3V2 mais V1. E aqui desse lado vai sobrar 3V1, V2 mais V2 ao quadrado.
Bom, vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui V2 em evidência e passar isso aqui dividindo, que a gente finaliza o nosso V médio sendo 3V1 mais V2, dividido por V1 mais 3V2, tudo isso que multiplica V2. Isso que seria a nossa velocidade média. Olha que interessante, né? É uma solução bem alternativa, se você perceber aí, concorda? Bom, mas o importante dessa solução aqui é você ter esse insight de pensar em gráficos a partir desse ponto. Então, alguns gráficos são importantes. Quando você percebe inclinações de velocidades, esse gráfico aí ele foi legal porque a gente já sabia desde o início que algumas retas iam ser paralelas. Essa seria a sacada para pensar em gráfico, né? E aí você monta um paralelogramo para ficar bom de trabalhar ali, tá? Às vezes você vai pensar em gráfico quando você vai trabalhar, por exemplo, com aceleração. Às vezes você também pensa em gráfico quando você vai usar área. Então tem muita sacada legal para pensar em gráfico, tá? As soluções ficam mais rápidas de uma certa forma. Não adianta chegar na prova lá vendo uma ou duas soluções para o gráfico e tentar já executar isso. Interessante que você consiga treinar bastante. Então, antes de pôr em prática esse tipo de solução, é muito importante executá-la algumas vezes. Às vezes, nos problemas mais simples, tenta começar a incrementar esse tipo de solução por gráfico e tal. Bom, essas soluções acabam dando uma pitadinha de charme ali no problema, ó. O cara fica de smoke, velho. Show de bola. Bom, espero que você tenha gostado e mais, espero que você tenha entendido como é que monta essas soluções por gráfico. Essa vai ser a minha maior preocupação nesse vídeo. Então, se você entendeu direitinho, deixe nos comentários só para eu ter esse feedback de vocês. Mas se gostou mesmo, dá uma curtida aí. E se ainda não é inscrito, para tudo, se inscreve no canal e acione o sininho para receber notificação quando chegar de novo. Bom, vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Aquele forte abraço e até mais.